Há histórias que começam com palavras. Esta começa com o silêncio. Imagine não poder gritar quando a dor queima por dentro. Não poder sussurrar o nome de quem você ama. Não poder cantar, não poder chorar em voz alta, não poder simplesmente existir através da voz que todos merecem ter. Imagine ser invisível não porque ninguém te vê, mas porque ninguém te ouve. Esta é a história de Kael, um jovem artesão que nasceu sem voz no mundo onde as palavras eram moeda, poder e identidade. E esta é a história de Silete, um espírito ancestral aprisionado por 1000 anos numa máscara de osso e prata, esperando por alguém desesperado o suficiente para libertá-lo. Quando suas vidas se cruzaram numa noite de tempestade e sangue, nenhum deles sabia que o preço da voz seria a própria alma. Nenhum deles imaginava que a liberdade de um seria a prisão do outro. E nenhum deles estava preparado para descobrir que alguns pactos não podem ser desfeitos, apenas transformados. Se você busca histórias onde a magia tem um custo real, onde personagens sofrem, quebram e renascem diferentes, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal agora, porque esta jornada vai te transformar tanto quanto transformou Kael. Vamos começar no pior dia da vida dele. O dia em que tudo terminou, e tudo começou. A praça do mercado de Valmora fervilhava sob o sol implacável do meio-dia. Comerciantes gritavam seus preços, crianças corriam entre as barracas, músicos ambulantes disputavam moedas com suas melodias. Era um oceano de vozes, um festival de sons que Kael observava do lado de fora, sempre do lado de fora, com suas mãos calejadas segurando a sacola de máscaras de madeira que havia esculpido durante 3 semanas. Ele tinha 22 anos, cabelos negros que caíam sobre olhos cor de âmbar, e um rosto que as garotas da vila achavam bonito, até ele tentar falar. Sua oficina ficava nos fundos da casa de sua tia Miriam, uma viúva amargurada que o acolhera quando seus pais morreram de febre invernal, há 15 anos. Ela nunca o deixava esquecer que era um fardo. Um mudo não serve nem para pedir esmola direito, dizia ela, batendo panelas com força desnecessária sempre que ele passava pela cozinha. Kael respirou fundo e entrou na praça. Seus dedos tremiam enquanto escolhia um canto menos movimentado, perto da fonte seca que ninguém usava mais. Ele estendeu um pano surrado no chão e começou a dispor suas máscaras, uma de raposa com olhos pintados de verde, uma de coruja com penas entalhadas tão delicadamente que pareciam reais, uma de lobo uivando para uma lua inexistente. Cada peça era uma obra de devoção silenciosa, horas de trabalho concentrado onde suas mãos diziam tudo que sua garganta não podia. Por 1 hora, as pessoas passaram sem olhar. Kael estava acostumado. Ele acenou para alguns, apontou para as máscaras, tentou sorrir de forma convidativa. Uma mulher idosa parou, pegou a máscara de coruja, examinou com interesse genuíno, e então perguntou o preço. Kael pegou o pequeno quadro de ardósia que sempre carregava e escreveu com giz, 3 pratas. A mulher franziu a testa. Você não fala, menino? Kael negou com a cabeça, apontando para a própria garganta. Ah! A palavra carregava toda a piedade do mundo, aquela piedade que ele odiava mais que o desprezo. Coitadinho! Ela devolveu a máscara com cuidado excessivo, como se Kael fosse quebrar, e seguiu em frente. As horas se arrastaram. O sol começou sua descida, tingindo o céu de laranja e púrpura. Kael vendeu apenas uma máscara, a mais simples, para um menino que a queria para assustar o irmão mais novo. 2 moedas de cobre. Nem suficiente para comprar pão para a semana. Foi quando Davorin apareceu. Davorin era filho do ferreiro mais rico da cidade, um rapaz de ombros largos e sorriso cruel que havia torturado Kael durante toda a infância. Agora, aos 25 anos, ele usava roupas finas e andava com um grupo de amigos igualmente arrogantes, jovens que nunca trabalharam um dia nas vidas e se divertiam com o sofrimento alheio. Olhem só! A voz de Davorin ecoou pela praça, atraindo olhares. O mudinho está brincando de comerciante. Os amigos riram. Kael sentiu o sangue gelar, mas não levantou os olhos. Continuou arrumando suas máscaras, fingindo não ouvir. Davorin se aproximou e chutou a máscara de raposa, que rolou pelo chão de pedra. Essas porcarias nem servem para acender fogo. Quem compraria isso? Kael se levantou, o coração batendo violentamente. Ele tinha medo de confronto, sempre teve. Mas aquelas máscaras representavam semanas de trabalho, semanas de esperança de que talvez, apenas talvez, ele conseguisse ganhar dinheiro suficiente para alugar um canto próprio,
longe da tia Miriam e suas crueldades diárias. Ele pegou sua ardósia e escreveu rápido, com as mãos tremendo: "Por favor, vá embora." Davorin arrancou a ardósia das mãos dele e jogou longe. O objeto se estilhaçou contra a fonte. "Por favor." Ele imitou, fazendo uma voz aguda e ridícula. "Por favor." Ele empurrou Kael no peito. "Diga isso em voz alta, mudinho. Grita para eu ouvir." A multidão havia formado um círculo. Algumas pessoas riam. Outras apenas assistiam com aquela curiosidade mórbida que as tragédias públicas despertam. Ninguém interveio. Kael abriu a boca, um gesto automático, inútil. Nenhum som saiu. Nunca saía. Apenas o silêncio constrangedor que havia definido sua existência inteira. "Não consegue, né?" Davorin pegou a máscara de lobo, a mais bonita de todas, aquela em que Kael havia trabalhado por dias, esculpindo cada dente, cada ruga de expressão. "Sabe o que eu acho? Acho que essas máscaras são sua forma patética de ter um rosto que presta. Porque o seu." Ele jogou a máscara no chão e pisou nela. "Não vale nada." O som da madeira se partindo foi como ossos quebrando. Kael caiu de joelhos, pegou os pedaços. Suas mãos tremiam violentamente agora. Lágrimas quentes desceram por seu rosto, e ele odiou-se por chorar, por ser tão fraco, por não conseguir sequer xingar aquele monstro. Davorin cuspiu perto dos pés dele. "Chora mais, mudinho. É a única coisa que você faz bem." Eles foram embora rindo. A multidão se dispersou rapidamente, todos com aquela pressa súbita de quem não quer se envolver. Em minutos, Kael estava sozinho na praça vazia, rodeado pelos destroços de suas máscaras, algumas pisoteadas, outras quebradas no tumulto. 3 semanas de trabalho. Destruídas em minutos. Ele juntou o que pôde salvar e colocou na sacola. Suas mãos não paravam de tremer. A humilhação queimava mais que qualquer ferimento físico. Não era a primeira vez que Davorin o humilhava publicamente. Não seria a última. E Kael não podia fazer nada. Não podia gritar. Não podia se defender. Não podia sequer amaldiçoar seu agressor em voz alta. O silêncio era sua prisão. Sempre foi. Enquanto caminhava de volta para casa, passando pelas ruas tortuosas de Valmora que cheiravam a estrume e comida estragada, uma única palavra martelava em sua mente. Por quê? Por que ele? Por que nasceu assim? Por que os deuses, se é que existiam, o fizeram tão incompleto, tão quebrado, tão menos que todos os outros? Ele não sabia que, naquela noite, encontraria uma resposta. E que essa resposta tinha estado esperando por 1000 anos. A casa de Miriam ficava na periferia de Valmora, onde as construções eram mais pobres e o cheiro de miséria pairava como névoa constante. Kael entrou pela porta dos fundos, esperando evitar a tia, mas ela estava na cozinha, descascando batatas com uma faca enferrujada e expressão ainda mais afiada. "Vendeu alguma coisa?" ela perguntou sem olhar para ele. Kael mostrou as 2 moedas de cobre. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Então Miriam jogou a faca na tábua com um golpe seco. 2 moedas. 2. Você sabe quanto custa te alimentar? Sabe quanto custa a lenha que você usa na oficina? Ela finalmente olhou para ele, e seus olhos eram duros como pederneira. Sabe quanto seu pai me devia quando morreu? Kael baixou a cabeça. Essa conversa acontecia toda semana. Eu devia ter te mandado para o orfanato. Ou para os campos de trabalho. Mas não, fui bondosa. Tola. Ela voltou a descascar batatas com violência desnecessária. Amanhã você vai ao mercado de novo. E vai ficar lá o dia inteiro. Não me importa se vender ou não. Um homem precisa ter vergonha na cara, mesmo um defeituoso como você. Kael sentiu algo se romper dentro dele. Não era raiva, ele havia aprendido a engolir a raiva anos atrás. Era algo mais profundo. Uma fadiga existencial, um cansaço de existir num mundo que o rejeitava em cada esquina. Ele subiu para seu quartinho no sótão sem jantar. O espaço era apertado, mal cabendo um colchão fino e sua bancada de trabalho. Ferramentas de entalhe penduradas na parede. Pedaços de madeira empilhados no canto. O cheiro reconfortante de serragem e óleo de linhaça. Kael acendeu uma vela e sentou-se na bancada.
Pegou os pedaços da máscara de lobo e tentou ver se conseguia consertá-la, mas estava destruída além de qualquer reparo. Ele a segurou contra o peito, e finalmente permitiu que o choro viesse em ondas silenciosas, os ombros sacudindo, a boca aberta num grito mudo de desespero. Eu só queria uma voz, ele pensou. Só isso. Uma voz para dizer que existo. Para dizer que importo. Para dizer pare quando alguém me machuca. Ele não sabia quanto tempo ficou ali, abraçado aos destroços de seu trabalho. Eventualmente, as lágrimas secaram. A vela estava quase no fim. E então, na quietude da noite, ele ouviu algo. Um sussurro. Tão baixo que poderia ser o vento. Mas não era. Vinha debaixo das tábuas do assoalho, do porão que Miriam mantinha trancado e proibira Kael de entrar. Ele nunca havia questionado. Nunca se importou. Mas agora, naquele estado de desespero nu e cru, a curiosidade foi uma fagulha em cinzas frias. O sussurro veio de novo. Não eram palavras, exatamente. Era mais como um chamado, uma frequência que ressoava nos ossos, no sangue, na medula. Kael se levantou como se hipnotizado e desceu as escadas rangentes. A casa estava escura. Miriam roncava no quarto dela, bêbada do vinho barato que tomava todas as noites. A porta do porão tinha um cadeado velho. Kael pegou um arame da oficina e trabalhou na fechadura com paciência de artesão. 5 minutos depois, a tranca cedeu com um clique satisfatório. O cheiro que subiu era de mofo, terra úmida e algo mais, algo antigo e orgânico, como túmulos abertos. Kael desceu os degraus de pedra com a vela tremendo em sua mão. O porão era pequeno, cheio de caixas empoeiradas e mobília quebrada. Mas no fundo, coberto por um pano preto que já tinha sido veludo, havia algo que parecia um baú. O sussurro estava mais alto agora. Vinha do baú. As mãos de Kael tremiam enquanto ele removia o pano. Poeira dançou no ar como cinzas. O baú era de madeira escura, quase negra, com dobradiças de ferro corroído. Não estava trancado. Ele abriu. Dentro, sobre um forro de seda podre, havia uma máscara. Kael tinha feito máscaras a vida inteira, mas nunca havia visto algo assim. Era feita de osso, não madeira, não cerâmica, mas osso genuíno, branqueado pelo tempo. Prata antiga estava incrustada em padrões ao redor dos olhos e da boca, formando runas que Kael não reconhecia mas que pareciam pulsar com luz própria na penumbra. A máscara tinha formato vagamente humano, mas as proporções eram ligeiramente erradas, como se tivesse sido feita para um rosto quase mas não exatamente humano. E ela o estava chamando. Kael sabia que deveria ter medo. Deveria fechar o baú, voltar para o quarto, esquecer que viu aquilo. Mas o desespero é um veneno lento que mata o instinto de sobrevivência. E ele estava tão cansado de ser invisível. Ele estendeu a mão. No momento em que seus dedos tocaram o osso frio, uma voz explodiu em sua mente, não em seus ouvidos, mas diretamente em seus pensamentos, alta e clara como um sino de catedral. Finalmente! Kael largou a máscara e caiu para trás, batendo contra as caixas. Seu coração batia tão rápido que ele pensou que fosse desmaiar. A vela caiu e apagou, mergulhando o porão em escuridão absoluta. A voz veio de novo, mais suave agora, quase gentil. Não tenha medo, filho do silêncio. Eu senti sua dor. Senti seu grito mudo atravessando os véus. Você me chamou, mesmo sem saber. Kael procurou a máscara às cegas no escuro. Seus dedos a encontraram, e desta vez ele não largou. A superfície de osso estava morna agora, quase febril. Por 1000 anos estive preso nesta casca, a voz continuou. 1000 anos esperando por alguém desesperado o bastante para me libertar. Alguém que entendesse o que é não ter voz. Alguém como você, Kael. Como ele sabia seu nome? Eu sei muito mais que seu nome. Eu sinto cada humilhação que você sofreu. Cada lágrima engolida. Cada palavra não dita que apodreceu em sua garganta. Eu posso te dar o que você mais deseja. Uma pausa carregada de intenção. Eu posso te dar uma voz. Kael ficou paralisado. Era impossível. Era loucura. É real. Tudo o que você precisa fazer é me vestir, colocar esta máscara e me libertar da prisão de osso. E em troca, você nunca mais será silenciado. Nunca mais será invisível.
Nunca mais será nada. A última palavra ecoou estranhamente. Mas Kael estava além da razão. Ele tinha passado 22 anos sem voz. 22 anos sendo menos que humano aos olhos do mundo. E agora, alguém, estava oferecendo salvação. Quem é você? Kael tentou perguntar, mas claro, nenhum som saiu. Então ele pensou a pergunta, alto e claro. Meu nome foi esquecido há muito tempo. Mas você pode me chamar de Silete. Eu fui muitas coisas. Guardião, guerreiro, Deus, para alguns. Demônio, para outros. Agora sou apenas um prisioneiro. E você, Kael, pode ser meu libertador. Qual é o preço? Kael pensou. Porque sempre havia um preço. As histórias antigas que sua mãe contava antes de morrer eram claras. Nada de grande poder vinha sem custo. Silete riu, e o som era como vento em cavernas profundas. Perguntas sábias. O preço é simples. Enquanto você usar a máscara, você terá minha voz, meu poder, minha força. Mas parte de você também será minha. Nós estaremos unidos. Dois espíritos, um corpo. E com o tempo. Outra pausa. As linhas entre onde eu termino e você começa podem ficar embaçadas. Eu vou perder quem eu sou. A pergunta surgiu clara na mente de Kael. Você vai se tornar mais do que é. Mas sim, mudança sempre significa perda. A questão é, o que você está disposto a perder para ganhar tudo? Kael segurou a máscara com as duas mãos. Seus dedos traçaram as runas de prata. Ele pensou em Davorin rindo. Pensou em Miriam chamando-o de fardo. Pensou em todas as vezes que tentou falar e apenas ar morto saiu. Pensou em morrer assim, mudo e invisível, sem nunca ter realmente vivido. Eu aceito, ele pensou. Então vista-me, Kael. E nasça de novo. Com mãos trêmulas, Kael levantou a máscara até o rosto. Por um momento, ele hesitou. Depois, num movimento decisivo, ele a colocou. A máscara aderiu à sua pele como se estivesse viva. A dor foi instantânea e total. Kael caiu de joelhos, a boca aberta num grito silencioso enquanto a máscara se fundia à sua carne. Ele sentiu raízes de prata perfurando sua pele, mergulhando mais fundo, procurando osso, procurando nervo, procurando o próprio centro de sua alma. Era como ser incendiado de dentro para fora, cada célula do corpo gritando em agonia enquanto algo estrangeiro e antigo invadia-o. E então, através da dor, ele sentiu Silete entrar. Não era como ter outro corpo dentro do seu. Era pior. Era como ter outro conjunto completo de memórias, emoções e pensamentos sendo despejados diretamente em seu cérebro. Kael viu, lembrou, impossível mas verdadeiro, de uma civilização esquecida onde seres como Silete caminhavam entre mortais como deuses vivos. Viu guerras travadas com poder que fazia montanhas desmoronarem. Viu Silete sendo traído por aqueles que ele protegia, sendo aprisionado por um feiticeiro que temia seu poder, sendo condenado a 1000 anos de solidão consciente dentro daquela máscara de osso. E Silete viu Kael. Toda a vida do jovem artesão se abriu como um livro, cada humilhação, cada momento de desespero silencioso, cada ferida emocional que nunca cicatrizou porque não teve voz para denunciá-la. Eles se conheceram completamente naquele momento de fusão. Não havia segredos possíveis quando duas consciências ocupavam o mesmo espaço. Quando a dor finalmente recuou, Kael estava deitado no chão de pedra do porão, ofegante. Suor ensopava sua roupa. Ele tentou remover a máscara, mas ela não se movia, não estava mais apenas sobre seu rosto. Estava no seu rosto, incorporada de alguma forma que desafiava a compreensão. Respire, a voz de Silete ecoou, mas agora de dentro, tão próxima quanto seus próprios pensamentos. A transformação está completa. Levante-se, Kael. Levante e sinta seu novo eu. Kael se levantou lentamente. Seu corpo se sentia diferente, mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Músculos que nunca teve pareciam pulsar sob sua pele. Ele podia ver no escuro completo do porão, cada detalhe nítido como se iluminado. E então ele percebeu algo extraordinário. Ele podia ouvir sua própria respiração. Não apenas sentir o ar entrando e saindo, mas ouvir o som. Algo tão básico, mas que para ele sempre foi estranho. Ele nunca tinha certeza se estava fazendo barulho ou não quando respirava.
SS. Ele tentou, e algo milagroso aconteceu. Som. Um som rouco, não usado, mas som. Si. As cordas vocais que nunca funcionaram estavam respondendo. Silete, ele disse, e a palavra saiu quebrada mas audível. Sua voz. Ele tinha uma voz. Lágrimas escorreram sob a máscara. Kael caiu de joelhos de novo, mas desta vez não era de dor. Era de alívio tão profundo que parecia sagrado. Ele riu, e o som era estranho e maravilhoso. Ele chorou, e pela primeira vez em sua vida, ele podia ouvir seu próprio choro. Bem-vindo à existência completa, Silete disse com algo que soava como satisfação. Mas isto é apenas o começo. Você tem muito mais agora que apenas voz. O que você quer dizer? Kael perguntou, maravilhado com o simples ato de formar palavras. Levante a mão. Kael obedeceu. Sua mão brilhou com luz prateada, as mesmas runas que decoravam a máscara aparecendo em sua pele como tatuagens vivas. Ele olhou espantado enquanto a luz crescia, e então, com um gesto instintivo que não veio totalmente dele, ele apontou para uma caixa velha no canto do porão. A caixa explodiu em chamas prateadas e depois virou cinzas em segundos. O que? Como eu? Kael olhou para sua própria mão como se pertencesse a outra pessoa. Meu poder agora flui através de você. Fogo, força, velocidade, tudo que eu tinha, você tem. Mas use com cautela. Poder sem controle destrói primeiro quem o possui. Kael subiu as escadas do porão cambaleando. Tudo parecia diferente, cores mais vivas, sons mais nítidos, até o ar tinha gosto, algo que ele nunca havia experimentado de verdade. Era como se ele tivesse vivido a vida inteira com algodão nos sentidos, e agora tudo estava limpo e intenso. Ele foi até seu quarto e olhou no pequeno espelho quebrado que tinha. A pessoa que olhou de volta era e não era ele. A máscara havia se integrado perfeitamente ao seu rosto. Não era mais claramente uma máscara, era como se seu rosto tivesse se tornado parcialmente ossudo, a pele pálida como marfim ao redor dos olhos e da boca, runas de prata gravadas em suas têmporas e mandíbula. Seus olhos tinham mudado também, ainda âmbar, mas agora brilhavam com luz interna, como brasas. Ele era bonito de uma forma antinatural. Perturbador. Poderoso. Eu ainda sou eu. Kael sussurrou para o reflexo. Você é mais que você, Silete respondeu. E com o tempo, será difícil lembrar onde você termina e eu começo. Mas por enquanto, ainda somos distintos. Ainda há uma linha. Apreciar enquanto dura. Aquilo deveria assustá-lo. Mas Kael estava tão intoxicado com a sensação de ter voz, de ter poder, que o aviso se perdeu como sussurro em tempestade. Ele dormiu naquela noite com a máscara, não que tivesse escolha. E sonhou sonhos que não eram totalmente seus. Sonhos de batalhas antigas, de sangue sob céus estrangeiros, de poder que fazia reis se ajoelharem. E no fundo desses sonhos, ele ouvia Silete cantando em uma língua esquecida, uma canção triste sobre liberdade perdida e prisões escolhidas. Quando acordou, o sol da manhã entrava pela pequena janela do sótão. Kael se levantou e se vestiu. A máscara estava quente contra sua pele, uma presença constante que ele sabia que nunca mais poderia remover. Você está pronto? Silete perguntou. Para o quê? Kael respondeu em voz alta, ainda se maravilhando com o som de suas próprias palavras. Para mostrar ao mundo quem você se tornou. Para fazer aqueles que te humilharam entender que você não é mais a vítima silenciosa. Para queimar as correntes que te prendiam. Kael pensou em Davorin. Pensou em Miriam. Pensou em todos que o olharam com pena ou desdém. Sim, ele disse, e sua voz estava firme. Estou pronto. Mas ele não estava. Ninguém nunca está pronto para descobrir o que o poder realmente custa. Kael desceu para o café da manhã esperando o confronto com Miriam. Ela estava na cozinha como sempre, mas quando viu, a caneca de chá escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão. Que diabo é isso no seu rosto? Ela sussurrou, encostando-se na parede. Bom dia, tia, Kael disse, e saboreou cada sílaba. Sua voz era diferente agora, mais profunda, com um timbre que parecia reverberar mesmo quando ele falava baixo. Você não vai perguntar como eu dormi? Miriam fez o sinal contra o mal. Tire essa coisa da sua cara agora. Kael deu um passo à frente.
As runas em seu rosto brilharam levemente. Eu não posso tirar. Ela é parte de mim agora. Como minhas mãos. Como meus olhos. Como a voz que você sempre disse que eu nunca teria. Você fez algum pacto diabólico, Miriam acusou, sua voz tremendo entre medo e fúria. Eu sabia que você traria desgraça para esta casa. Sua mãe era a mesma, sempre mexendo com coisas que não deveria. Cuidado, Kael interrompeu, e o aviso em sua voz era palpável. Você pode falar muitas coisas de mim, mas não fale da minha mãe. Não se atreva. Algo em seus olhos fez Miriam recuar. Ela nunca o tinha visto assim, ereto, confiante, perigoso. O menino mudo e submisso tinha sido substituído por algo que ela não reconhecia. Saia da minha casa, ela disse, tentando soar autoritária mas apenas conseguindo parecer assustada. Com prazer. Kael pegou sua sacola com as ferramentas de entalhe. Mas primeiro, vou te contar algo. Aquela máscara no porão, ela pertenceu à minha mãe. Ela a escondeu aqui antes de morrer. Você sabia disso, não sabia? É por isso que o porão era proibido. Você tinha medo do que eu pudesse encontrar. O silêncio de Miriam foi admissão suficiente. Minha mãe tentou me proteger disso, Kael continuou. Mas, ironicamente, você me tratou tão mal que eu busquei exatamente o que ela tentou esconder. Obrigado por isso, tia. Sua crueldade me libertou. Ele saiu sem olhar para trás. A porta bateu com finalidade definitiva. As ruas de Valmora pareciam diferentes sob seus novos olhos. Mais sujas. Mais cruéis. Mais pequenas. Kael caminhava e as pessoas se afastavam instintivamente, mesmo sem saber por quê. Havia algo em sua presença agora que ativava instintos primordiais de sobrevivência. Você está procurando por ele, Silete observou. O que pisou em sua máscara? Davorin, Kael disse o nome como maldição. Sim, estou. E o que você vai fazer quando o encontrar? Essa era uma boa pergunta. Kael não sabia. Parte dele queria apenas confrontá-lo, fazer Davorin entender que não era mais o alvo fácil. Mas outra parte, e ele não tinha certeza se essa parte vinha dele ou de Silete, queria sangue. Ele encontrou Davorin na taverna do pai, uma construção robusta de pedra e madeira que cheirava a cerveja derramada e arrogância herdada. Davorin estava sentado com seus amigos, rindo alto de alguma piada cruel. Quando Kael entrou, as conversas morreram como velas apagadas. Davorin olhou para cima e sua expressão passou por várias emoções em segundos. Confusão, reconhecimento, incredulidade e, finalmente, algo que Kael nunca tinha visto nos olhos do valentão antes: medo. Kael. Davorin se levantou lentamente. O que aconteceu com sua cara? Eu ganhei uma voz, Kael disse simplesmente. As runas em seu rosto brilharam mais intensamente. E você vai ser o primeiro a ouvi-la. Um dos amigos de Davorin riu nervosamente. O mudinho aprendeu a falar? Isso é. Kael olhou para ele. Apenas olhou. O homem engoliu o resto da frase e se afundou na cadeira. Você destruiu algo precioso para mim ontem, Kael continuou, caminhando lentamente em direção a Davorin. Semanas de trabalho. Meu sustento. Minha esperança. E você fez isso rindo. Davorin tentou recuperar a bravata. Eram apenas pedaços de madeira inúteis, como você. Se não aguenta uma piada, não. A mão de Kael estava em volta da garganta de Davorin antes que alguém pudesse piscar. Ele o levantou um homem que pesava pelo menos 20 quilos a mais que ele, e o segurou contra a parede como se fosse feito de palha. Piada. Kael disse, sua voz baixa e perigosa. Deixe-me contar uma piada. Um menino sem voz passa a vida inteira sendo torturado por um covarde que nunca trabalhou um dia na vida. O menino aguenta calado porque não tem escolha. Até que um dia, ele ganha não apenas voz, mas poder. E aí a piada vira tragédia. A mão de Kael começou a brilhar com calor. Davorin gritou quando sua garganta começou a queimar. O cheiro de carne chamuscada encheu o ar. Kael, a voz de Silete era um aviso. Você vai matá-lo. É isso que você quer. Kael parou. Olhou para sua mão queimando a carne de outro ser humano. Olhou para os olhos de Davorin, cheios de terror e dor. E sentiu
Nada. Nem satisfação. Nem remorso. Apenas um vazio frio onde deveria haver emoção. Isso o assustou mais que qualquer outra coisa. Ele largou Davorin, que caiu no chão tossindo e segurando o pescoço queimado. Kael olhou para os outros na taverna, todos congelados em choque e medo. Deixem que isto seja uma lição, Kael disse, sua voz ecoando pela sala. Eu não sou mais o garoto silencioso que vocês podiam ignorar. Eu não sou mais invisível. E se alguém tentar me humilhar novamente? Ele deixou a ameaça inacabada, mas o significado era claro. Ele saiu da taverna em silêncio. Lá fora, suas mãos tremiam. Não de medo, mas de algo pior, o reconhecimento de que ele tinha gostado daquilo. Do poder. Do medo nos olhos de Davorin. Da capacidade de finalmente causar dor em vez de apenas recebê-la. Você cruzou uma linha, Silete disse suavemente. E você descobriu que do outro lado, você não se reconhece completamente. Esse é o primeiro custo do poder. A inocência. Ele mereceu, Kael murmurou, mas a convicção em sua voz era fraca. Talvez. Mas a questão não é o que ele mereceu. É o que você está se tornando. E Kael, você está começando a gostar. Kael não respondeu. Porque Silete estava certo. Nas semanas seguintes, Kael se tornou uma lenda em Valmora. Histórias sobre o artesão silencioso que ganhou não apenas voz, mas magia antiga, se espalharam como fogo em palha seca. Alguns o chamavam de abençoado. Outros, de amaldiçoado. Todos o temiam. Ele alugou um quarto na parte melhor da cidade, algo impensável antes. Com demonstrações pequenas de seu poder, ele conseguia qualquer coisa. Comida de graça, respeito forçado, espaço onde quer que fosse. As pessoas se afastavam quando ele passava. Não era invisibilidade mais, era o oposto. Era ser visto demais, temido demais. E a princípio, Kael bebeu dessa tensão como homem deserto encontrando oásis. Ele começou a fazer novas máscaras, mas agora eram diferentes. Infundidas com fragmentos do poder de Silete, elas tinham propriedades estranhas. Uma máscara que fazia o usuário temporariamente mais forte, outra que permitia ver no escuro, uma terceira que sussurrava pensamentos alheios. Comerciantes ricos vinham de cidades vizinhas para comprá-las. Kael ficou rico em questão de semanas. Mas havia um problema crescente que ele tentava ignorar. A máscara estava mudando. Não apenas externamente. As runas de prata agora cobriam seus braços e costas, aparecendo como tatuagens vivas que queimavam quando ele usava poder. Mas internamente também. Seus pensamentos estavam ficando confusos. Às vezes ele não tinha certeza se uma ideia era dele ou de Silete. Às vezes ele se pegava pensando em línguas que não conhecia. Às vezes, quando olhava no espelho, ele via não seu rosto, mas algo mais antigo por trás dele. Você está se fundindo mais profundamente comigo, Silete explicou uma noite, quando Kael finalmente perguntou. Eu avisei. 2 espíritos não podem ocupar um corpo indefinidamente sem se misturarem. Como tinta derramada na água, eventualmente, tudo vira uma única cor. Quanto tempo eu tenho? Kael perguntou, sentindo um frio no estômago. Antes de eu desaparecer completamente. Desaparecer não é a palavra certa. Você não vai deixar de existir. Você vai se tornar, nós, uma nova entidade. Parte Kael, parte Silete, totalmente outra coisa. Alguns chamariam isso de ascensão. Outros chamariam de morte. Como eu paro isso? O pânico começava a se infiltrar na voz de Kael. Você não para. Você escolhe aceitar ou lutar. Aceitar significa abraçar a transformação e se tornar algo maior que humano. Lutar significa remover a máscara. Mas você disse que ela não sai. Não sai facilmente. Mas pode ser removida. Com custo. Qual custo? Silete ficou em silêncio por um longo momento. Tudo que você ganhou desaparece. Voz, poder, força, tudo. Você volta a ser exatamente quem era antes. Kael, o artesão silencioso. Invisível. Impotente. Humilhado. A perspectiva fez Kael sentir náusea física. Voltar àquilo? Depois de ter provado o que era ser ouvido, ser poderoso, ser importante?
Seria como arrancar os próprios olhos depois de ver o nascer do sol pela primeira vez. Não, ele sussurrou. Eu não posso voltar. Então você escolhe a transformação. Você escolhe se tornar nós. Deve haver outra opção. Sempre há. Mas todas envolvem sacrifício. Você poderia procurar o feiticeiro que me aprisionou, se ele ainda vive. Talvez ele saiba separar-nos. Ou você poderia procurar outros como eu, espíritos antigos que entendem essas ligações. Mas ambos os caminhos são perigosos e não garantem sucesso. Kael passou os dedos pelo cabelo, frustrado. Por que você não me contou tudo isso antes? Antes de eu aceitar? Você teria recusado? Silete perguntou, e havia algo como tristeza em sua voz. Você estava tão desesperado, Kael, tão quebrado. Eu te dei o que você precisava naquele momento. O preço sempre vem depois da salvação. Isso não é salvação. É uma maldição. É as duas coisas. Como todas as grandes transformações. Você acha que borboletas sentem gratidão ou terror quando a lagarta dentro delas morre? Kael não respondeu. Ele foi até a janela e olhou para Valmora lá embaixo. Luzes de velas piscavam nas casas. Pessoas vivendo vidas simples, completas. Ele tinha invejado essas vidas. Agora ele as via como prisões confortáveis. Eu não quero desaparecer, ele disse finalmente. Mas também não quero perder o que ganhei. Deve haver um meio termo. Talvez. Mas encontrá-lo significa uma jornada. Deixar Valmora. Buscar respostas em lugares esquecidos. Enfrentar perigos que você mal pode imaginar. Você está disposto? Kael pensou em ficar. Pensou em continuar fazendo máscaras, ficando cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, cada vez menos ele. Pensou em acordar um dia e não reconhecer a pessoa no espelho. Pensou em seus pensamentos sendo totalmente indistinguíveis dos de Silete. Quando eu tenho que decidir? Você já está decidindo. Cada dia que passa, mais profunda é nossa fusão. Eu diria que você tem talvez 3 meses antes do ponto sem retorno. Depois disso, bem, você e eu serão conceitos obsoletos. 3 meses. 90 dias para escolher entre ser humano ou se tornar algo mais. Entre recuperar sua prisão antiga ou abraçar uma liberdade terrível. Naquela noite, Kael sonhou novamente com as memórias de Silete. Mas desta vez, ele também estava nas memórias, caminhando ao lado do espírito antigo como se sempre tivesse estado lá. E quando acordou, ele não tinha certeza absoluta se tinha sido um sonho ou uma lembrança. A linha estava ficando embaçada. E Kael percebeu com crescente horror que parte dele não se importava mais. E assim, nas montanhas frias e impiedosas, o treinamento começou. Silete o empurrou além de todos os limites. Kael escalava até suas mãos sangrarem, lutava contra o próprio corpo possuído por Silete até cada músculo gritar em agonia, praticava controlar o fogo até suas veias queimarem por dentro. Ele dormia apenas poucas horas por noite, acordava antes do amanhecer, e treinava até desmaiar de exaustão. Mas funcionou. Lentamente, Kael aprendeu. Aprendeu a mover-se como Silete, a pensar como Silete, a lutar como Silete. E no processo, as linhas entre eles ficaram ainda mais embaçadas. Após 2 semanas de treinamento brutal, eles foram atacados novamente, desta vez por uma criatura das montanhas, uma coisa com muitas pernas e fome antiga. E desta vez, foi Kael quem lutou. Ele não precisou que Silete assumisse. Ele dançou com a criatura, usou seu poder com precisão, e quando finalmente a matou, foi com suas próprias escolhas guiando suas ações. Você está crescendo, Silete disse com algo como orgulho. Ficando mais forte. Mais completo. Ou ficando mais como você, Kael respondeu, limpando o sangue negro da criatura de sua espada roubada. É a mesma coisa. E esse é o ponto. A pessoa mais forte que você pode ser é aquela que abraça tanto seus aspectos quanto os meus. Não um ou outro. Ambos. Kael não respondeu. Porque ele estava começando a suspeitar que Silete tinha razão. E isso o assustava mais que qualquer monstro. As terras fragmentadas eram chamadas assim porque a realidade literalmente se fragmentava ali. Kael chegou após 4 semanas de viagem exaustiva e ficou parado na borda,
olhando para o impossível. O céu tinha múltiplas cores ao mesmo tempo, como se diferentes pores do sol estivessem acontecendo simultaneamente. A terra se quebrava em pedaços flutuantes, alguns suspensos no ar sem suporte visível. Estruturas antigas, ruínas de uma civilização esquecida, se erguiam em ângulos que desafiavam geometria. E o ar? O ar vibrava com magia tão densa que Kael podia senti-la nos dentes. Casa, Silete sussurrou, e havia tanto anseio em sua voz que Kael sentiu seu coração apertar com empatia. Ou o que sobrou dela? O que aconteceu aqui? Kael perguntou, começando a descer para o vale fragmentado. Guerra. Ubris. O que sempre destrói grandes civilizações. Nós éramos poderosos, meu povo. Podíamos moldar a realidade como argila. Mas poder sem sabedoria é veneno. Lutamos entre nós. Rasgamos o próprio tecido da existência. E quando a guerra terminou, não havia vencedores. Apenas estas ruínas e alguns sobreviventes escondidos nas sombras. Caminhar pelas terras fragmentadas era desorientador. Gravidade funcionava diferente. Kael se encontrou caminhando em paredes, depois no teto, depois normal de novo, tudo sem transição clara. Tempo também parecia instável. Às vezes um passo levava segundos. Às vezes levava horas. Silete o guiava, suas memórias antigas servindo como mapa através do impossível. Levou 3 dias para encontrar o que procuravam, uma torre que existia simultaneamente em ruínas e inteira, como se não pudesse decidir seu próprio estado. Símbolos brilhavam nas paredes, similares às runas na máscara de Kael, mas muito mais complexos. Aqui, Silete disse. Se Morvet ainda vive, é aqui que ele estaria. Esta era sua torre. Seu santuário. Seu prisão autoimposta quando percebeu que havia ido longe demais. Morvet é o feiticeiro que te aprisionou? Sim. Ele era meu amigo, uma vez. Antes da guerra. Antes de eu me tornar, o que me tornei. O que você era? Kael perguntou. Era uma pergunta que ele vinha evitando, mas agora, neste lugar de verdades fragmentadas, parecia impossível não perguntar. Antes da prisão. O que você era realmente? Silete ficou em silêncio por tanto tempo que Kael pensou que não responderia. Então, eu era um deus da guerra. Ou algo próximo disso. Meu povo me adorava. Me temia. Com razão. Eu ganhei 1000 batalhas e perdi minha humanidade no processo. Tornei-me pura função, a espada que nunca falha, o poder que nunca para. Morvet me aprisionou não como punição, mas como misericórdia. Para me dar tempo de lembrar o que era ser mais que destruição. Kael parou de caminhar. Você está dizendo que você era um monstro? Eu estava me tornando um. E Morvet me impediu antes que a transformação fosse completa. Ele me salvou, de certa forma. Mas 1000 anos de solidão consciente. Isso também muda uma pessoa. Ou espírito. O Silete que entrou naquela máscara e o que saiu são diferentes. Mais suave. Mais triste. Mais humano, ironicamente. E agora você está me transformando no que você era. A acusação era clara na voz de Kael. Não. Eu estou te oferecendo poder, sim. Mas você mantém sua humanidade, sua compaixão, sua capacidade de escolha. Você é o que eu poderia ter sido se tivesse mantido meu coração. Você é a segunda chance que eu nunca tive. Antes que Kael pudesse responder, a porta da torre se abriu. Não por mãos visíveis, simplesmente se abriu, como se tivesse estado esperando. Dentro, a torre era maior que deveria ser fisicamente possível. Livros flutuavam no ar, suas páginas virando sozinhas. Ingredientes alquímicos brilhavam em frascos impossíveis. E no centro, sentado numa cadeira feita de luz solidificada, estava um homem. Ele parecia ter 1000 anos e 20 simultaneamente. Seu cabelo era branco como osso, mas sua pele era sem rugas. Seus olhos eram totalmente prateados, sem pupila nem branco, apenas prata líquida que refletia tudo e nada. Silete, o homem disse, e sua voz era como sinos rachados. Você finalmente encontrou uma forma de escapar. Inteligente. Eu nunca pensei em usar um hospedeiro. Morvet, Silete respondeu através de Kael. Meu velho amigo. Ainda vivo, vejo. Vivo é generoso. Eu persisto.
A diferença. Os olhos prateados focaram em Kael, ou mais precisamente, na máscara fundida ao seu rosto. E você, jovem? Você sabe o que carrega? Um espírito antigo que está lentamente me consumindo, Kael disse. Eu vim buscar sua ajuda para nos separar. Morvet riu, mas o som não tinha alegria. Separar? Vocês dois. Ele se levantou e caminhou ao redor de Kael, estudando-o de todos os ângulos. Vocês não entendem. Vocês já não são mais separáveis. Olhe. Ele conjurou um espelho de luz. Kael olhou e viu seu reflexo, mas era estranho. Por um momento ele viu seu próprio rosto. No próximo, viu o rosto de Silete, mais angular, mais antigo, mais outro. E então os dois se sobrepuseram, tornando impossível dizer onde um terminava e outro começava. Vocês estão quase completos, Morvet explicou. Mais algumas semanas e a fusão será irreversível. Vocês se tornarão uma nova entidade. Nem humano nem espírito. Algo entre. Então me ajude. Kael implorou. Tem que haver um jeito de reverter. Morvet disse simplesmente. Mas você não vai gostar. Eu não me importo. Diga. Morvet voltou para sua cadeira e gesticulou para Kael sentar. A máscara pode ser removida. Mas fazer isso vai te matar. A fusão foi tão profunda que Silete está entrelaçado com seus processos vitais. Removê-lo seria como arrancar seu próprio coração. Kael sentiu seu mundo desmoronar. Então não há escolha. Eu me torno esta coisa, ou morro. Há sempre escolhas, Morvet disse. Apenas não as que você quer. Você pode aceitar a transformação e se tornar algo novo. Você pode morrer removendo a máscara e libertar Silete. Ou. Ele pausou, considerando. Ou o quê? Kael e Silete perguntaram em uníssono, suas vozes se sobrepondo perfeitamente. Ou vocês fazem o que Silete e eu falhamos em fazer há 1000 anos. Vocês encontram equilíbrio. Não fusão completa, não separação, mas simbiose verdadeira. Dois seres distintos compartilhando um espaço, mas mantendo suas identidades. É difícil. Doloroso. Requer sacrifício constante de ambos os lados. Mas é possível. Como? Kael perguntou. Através do ritual do vínculo consciente. Vocês formalmente escolhem coexistir. Estabelecem regras. Limites. Respeito mútuo. E então, através de magia e vontade, vocês forjam uma parceria verdadeira em vez de uma conquista gradual. Morvet olhou sério. Mas isso significa, Silete, que você nunca será verdadeiramente livre. Você permanecerá ligado. E Kael, significa que você nunca será completamente só novamente. Para sempre, vocês dividirão cada momento. Silete e Kael ficaram em silêncio, processando. Finalmente, Kael perguntou, e se fizermos este ritual, eu mantenho minha humanidade? Minha identidade? Sim. Mas você também mantém Silete. Vocês serão parceiros permanentes. Até a morte. Que para espíritos como eu, nunca chega, Silete acrescentou suavemente. Kael, isto significa que você está aceitando uma companhia eterna. Quando você for velho e morrer, eu continuarei. E terei que carregar sua perda. E você? Kael perguntou a Silete. O que você quer? Houve uma pausa longa. Então, eu quero ficar. Estes meses com você, eu me lembrei do que era importar-se com alguém. Proteger alguém. Não como Deus da guerra protege território, mas como amigo protege amigo. Eu quero este equilíbrio. Mas apenas se você quiser. Kael fechou os olhos. Pensou na vida que tinha antes, silenciosa, humilhada, invisível. Pensou na vida que poderia ter se fundisse completamente, poderoso mas perdido. E pensou nesta terceira opção, compartilhado, equilibrado, nunca mais totalmente sozinho. Eu aceito, ele disse. Me ensine o ritual. O ritual do vínculo consciente levou 3 dias para preparar. Morvet inscreveu círculos de poder no chão da torre, cada símbolo precisando ser perfeito. Kael teve que jejuar, meditar, e confrontar cada medo e desejo em sua alma. Silete teve que fazer o mesmo,
cavando através de milênios de memórias para encontrar sua essência verdadeira. O ritual funciona assim, Morvet explicou na terceira noite. Vocês entram no círculo juntos. A magia os separa temporariamente, e isso será a coisa mais dolorosa que você já experimentou, Kael. Por momentos breves, vocês serão completamente distintos. Nesse momento, vocês devem fazer um juramento. Um pacto. Estabelecer os termos da coexistência. E então escolher, conscientemente, se reconectar, mas desta vez, como parceiros iguais. E se um de nós mudar de ideia durante a separação? Kael perguntou. Então o ritual falha. Kael morre. Silete retorna à máscara por mais 1000 anos. Não há meio termo. Morvet os olhou seriamente. É por isso que apenas os verdadeiramente comprometidos devem tentar. Vocês confiam um no outro o suficiente? Kael olhou para o espelho novamente, para o rosto que era dele e de Silete simultaneamente. Nós confiamos, eles disseram juntos. À meia-noite, o ritual começou. Kael entrou no círculo. Os símbolos se acenderam com luz azul e prata. Morvet começou a cantar em uma língua que fazia a realidade tremer. E então, a dor começou. Era como se alguém estivesse arrancando metade da alma de Kael com as mãos nuas. Ele gritou, e pela primeira vez em meses, o grito era totalmente dele, sem eco de Silete. A máscara começou a se soltar, osso e prata se desprendendo da carne com som de carne rasgando. E então, por um momento cristalino de clareza absoluta, Kael estava completamente sozinho em sua própria mente. O silêncio era ensurdecedor. Não o silêncio físico. Ele podia ouvir Morvet cantando, podia ouvir seu próprio coração batendo. Mas o silêncio mental. A ausência de Silete era como um membro amputado, uma dor fantasma onde antes havia presença constante. E ao seu lado, materializado no círculo como figura semi-transparente, estava Silete. Ele era alto, com características que eram quase humanas mas não exatamente. Pele pálida como lua, olhos que mudavam de cor a cada batida cardíaca, cabelo que movia-se como se submerso em água. Ele usava armadura fantasmagórica, restos da glória de 1000 anos atrás. E ele olhava para Kael com expressão de maravilha e medo. Eu tinha esquecido como era ter forma, Silete disse, sua voz agora vinda de fora em vez de dentro. Eu tinha esquecido como era, estar realmente separado de outro ser. Dói, Kael admitiu, segurando o peito. Estar sem você dói. Como isso é possível? Como eu posso sentir falta de algo que estava me consumindo? Porque nestes meses, nós nos tornamos parte um do outro. Não através de conquista, mas através de experiência compartilhada. Você carregou minhas memórias. Eu carreguei sua dor. Nós nos entendemos completamente. Isso cria laços que transcendem posse. O ritual exige um juramento, Kael disse, lembrando as instruções de Morvet. Termos de coexistência. Então deixe-me começar, Silete. Eu juro respeitar sua individualidade. Você não é uma ferramenta. Você não é um poder para eu usar. Você é um amigo, um parceiro. E eu prometo nunca esquecer isso. Silete inclinou a cabeça. E eu, Kael, juro respeitar sua humanidade. Eu não vou guiá-lo para se tornar o que eu era, um deus de guerra sem coração. Eu vou ajudá-lo a permanecer você, mesmo enquanto cresce mais forte. E eu prometo nunca tomar controle sem sua permissão, exceto para salvar sua vida. Eu juro dividir meu corpo como nossa casa, não sua prisão, Kael continuou. Eu juro dividir meu poder como nosso recurso, não sua corrupção. Eu juro te ouvir, mesmo quando discordamos. Eu juro te guiar, mas nunca te controlar. Eu juro lembrar que você é real, não ilusão. Eu juro lembrar que você é precioso, não descartável. As palavras fluíam agora, cada juramento fortalecendo o ritual. A luz do círculo brilhava mais intensamente. E Kael sentiu algo mudando no ar, uma promessa sendo gravada não apenas em palavras, mas na própria realidade. E finalmente Kael disse, olhando diretamente nos olhos mutáveis de Silete, eu juro que quando chegar minha hora de morrer, décadas daqui, espero, eu não vou te culpar por sobreviver a mim. E eu espero que você carregue minhas memórias com gentileza. A voz de Silete tremeu quando ele respondeu,
E eu juro que quando você partir, eu não vou esquecê-lo. Eu vou contar sua história. Vou honrar sua escolha de me aceitar. E nunca, nunca vou procurar outro hospedeiro. Quando você se for, eu vou para a Máscara voluntariamente, e ali permanecerei. Porque parceria como esta não pode ser replicada. Lágrimas escorriam pelo rosto de Kael. Ele estendeu a mão. Silete fez o mesmo. Quando se tocaram, a luz explodiu. A reconexão foi tão intensa quanto a separação, mas diferente. Não era violação. Era convite. Kael sentiu Silete fluindo de volta, mas agora havia estrutura, fronteiras claras, respeito mútuo, espaço para ambos existirem simultaneamente sem se consumirem. A máscara voltou ao seu rosto, mas agora parecia diferente. Mais leve. Mais certa. As runas brilhavam não com poder predatório, mas com harmonia. Quando Kael abriu os olhos, Morvet estava sorrindo. Funcionou. Vocês são a primeira simbiose consciente que vejo ser bem-sucedida em séculos. Como se sentem? Kael e Silete responderam, mas não em uníssono esta vez. Suas vozes eram distintas mas harmoniosas, como dois instrumentos tocando acordes complementares. Completo, disse Kael. Em paz, disse Silete. Juntos, disseram ambos, e desta vez era escolha, não coincidência. Morvet acenou. Então está feito. Vocês têm muito a aprender ainda sobre manter este equilíbrio. Haverá momentos de conflito. Momentos em que os limites ficarão embaçados novamente. Mas agora vocês têm a estrutura para navegar isso. Vocês têm o pacto. Kael passou a noite na torre, conversando com Morvet sobre a civilização perdida, sobre os perigos de poder sem sabedoria, sobre como viver com dádivas que também são maldições. Quando amanheceu, ele estava pronto para partir. Para onde você vai? Morvet perguntou. Kael pensou por um momento. Não de volta para Valmora. Eu não sou mais a pessoa que deixou aquela cidade. Mas também não vou buscar poder como um conquistador. Eu acho que vou buscar outros como eu. Pessoas que foram quebradas e precisam de ajuda para se reconstruírem. Pessoas que o mundo invisibilizou. Um propósito nobre, Silete acrescentou. E um para o qual minhas habilidades podem realmente servir bem. Não destruição, mas proteção. Você foi um deus da guerra, Kael disse a Silete. Mas talvez possa se tornar algo melhor. Um guardião dos esquecidos. Com você guiando o caminho, talvez eu possa. Kael deixou as terras fragmentadas diferente de como chegou. Não curado, a máscara nunca sairia, Silete sempre estaria com ele. Mas transformado. E diferente de sua transformação inicial, esta era escolhida, consciente e compartilhada. Enquanto caminhava pela estrada, ele começou a cantar. Sua voz ainda era imperfeita, rouca dos anos perdidos, mas estava melhorando. E ocasionalmente, Silete se juntava em harmonia, criando algo que nenhum dos dois poderia fazer sozinho. Era uma canção sobre perda e ganho. Sobre silêncio e voz. Sobre prisões e liberdade. Sobre dois seres quebrados que encontraram integridade um no outro. E em algum lugar atrás dele, nas ruínas de uma civilização esquecida, Morvet sorriu e esperou. Porque ele sabia que esta não seria a última vez que Kael e Silete precisariam de orientação. A parceria estava apenas começando. Mas o mais importante, e o que fazia Morvet ter esperança pela primeira vez em séculos, era que eles enfrentariam o que viesse juntos. Não como mestre e ferramenta. Não como prisioneiro e carcereiro. Mas como iguais. Como amigos. A pequena vila de Corben estava em chamas quando Kael chegou. Bandidos, alguém havia dito. Ou um senhor da guerra. A história mudava dependendo de quem você perguntava. Mas o resultado era o mesmo. Pessoas inocentes sofrendo. Kael caminhou pelas ruas em chamas, a máscara brilhando suavemente. Ele tinha mudado nos últimos 2 anos. Cabelo mais longo, corpo mais musculoso, olhos que viram tanto sofrimento e tanta beleza que pareciam conter bibliotecas de experiência. As runas não eram mais apenas em seu rosto. Elas cobriam seus braços, costas, peito, cada uma ganha através de uma escolha difícil, uma lição aprendida. 12 deles, Silete informou, seus sentidos vasculhando a área. Armados. Experientes. E 3 reféns no celeiro principal.
Podemos salvá-los? Kael perguntou. Com certeza. Mas vai custar. Você vai ter que usar muito poder. Vai doer depois. Quando não dói. Kael riu amargamente. Vamos. Eles se moveram como um. Kael tinha aprendido nos últimos anos a lutar com Silete em vez de depender dele. Era dança em vez de posse. Quando Kael precisava de força extra, Silete fornecia. Quando Silete queria agir impulsivamente, Kael temperava com estratégia. Eles eram mais que a soma de suas partes. Os bandidos não tiveram chance. Não contra algo que era parte humano, parte espírito antigo, totalmente determinado. Quando a última ameaça caiu, Kael libertou os reféns, uma mãe e 2 filhos, todos aterrorizados. Quem é você? A mulher perguntou, olhando a máscara com medo. Kael sorriu, e o gesto era gentil apesar da aparência perturbadora. Alguém que entende o que é ser invisível. Alguém que escolheu usar poder para proteger em vez de conquistar. Alguém que foi quebrado e se reconstruiu diferente. Você é um demônio? O filho mais velho perguntou, curiosidade superando medo. Parte dele, talvez, Silete respondeu, sua voz distinta da de Kael, mas harmoniosa. Mas também parte humano. Parte guerreiro. Parte artista. Parte de muitas coisas. Nós somos complexos. A mulher relaxou ligeiramente. Vocês salvaram meus filhos. Não me importa o que vocês são. Obrigada. Kael acenou e começou a se afastar. Mas o filho menor correu atrás dele e puxou sua capa. Senhor? Eu também não consigo falar direito. As pessoas riem de mim porque eu gaguejo. Kael se ajoelhou, ficando na altura do menino. Ele viu no rosto da criança o reflexo de si mesmo anos atrás, a dor de ser diferente, de ser diminuído por algo fora de seu controle. Ouça, Kael disse suavemente. Ser diferente dói. As pessoas vão te julgar. Vão te fazer sentir pequeno. Mas sua voz, gaguejando ou não, é sua. E é valiosa. Não deixe ninguém te convencer do contrário. E se algum dia você encontrar algo que promete te consertar, pense cuidadosamente no preço. Porque toda transformação custa algo. Mas também te dá algo, Silete acrescentou. E às vezes, o que você ganha vale o que você perde. Às vezes, ser quebrado e reconstruído te torna mais forte exatamente onde você quebrou. O menino acenou, não entendendo completamente mas sentindo a verdade nas palavras. Kael se levantou e caminhou para a noite. Você foi gentil, Silete observou. Eu lembro como era, Kael respondeu. Estar naquela posição. Eu queria que alguém me dissesse que ficaria bem. Que ser diferente não significava ser menos. E agora você é esse alguém. Para outros como você era. Isso é propósito bonito, Kael. É nosso propósito, Kael corrigiu. Não apenas meu. Nosso, Silete concordou, e havia calor real em sua voz. Sim, nosso. Eles caminharam para a noite, 2 almas em um corpo, parceiros em todo sentido real da palavra. Atrás deles, a vila começava a se recuperar. À frente, havia mais vilas, mais pessoas precisando de ajuda, mais chances de fazer diferença. E em algum lugar distante, numa torre em terras fragmentadas, Morvet sorriu e fechou o livro que estava escrevendo, um grimório sobre simbiota e escolha consciente, usando Kael e Silete como estudo de caso. Talvez outros pudessem aprender com este exemplo. Talvez poder e humanidade pudessem coexistir afinal. Era uma esperança frágil. Mas esperança mesmo assim. E no fim, esperança era tudo que qualquer um realmente tinha. Ele procurou uma voz e encontrou um parceiro. Ele buscou poder e encontrou propósito. Ele temia perder-se e descobriu que às vezes, você precisa se perder para se encontrar de verdade. Se esta história tocou você, se você se viu no jovem artesão silencioso ou no espírito antigo buscando redenção, deixe seu comentário abaixo. E inscreva-se no canal para mais histórias onde personagens não apenas vencem, eles são transformados, radicalmente e irrevogavelmente, pelo preço que pagam por seus desejos mais profundos.